Lucas 24, versos 13 até o 35. Nós vamos falar sobre a história de dois discípulos que caminhavam em direção a Emaús quando são surpreendidos por um desconhecido que mais tarde eles vão saber bem quem era. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Meus irmãos, você já experimentou a experiência de depositar muita confiança em alguém? De depositar muita confiança em uma pessoa e depois ser frustrado? Você já teve a experiência de pegar todas as suas fichas e depositar em uma pessoa e essa pessoa te desapontar? Qual é a sua postura? Qual foi a sua postura nessa circunstância? Nós estamos aqui diante de dois discípulos do Senhor Jesus, que experimentaram isso. Eles tinham depositado todas as suas fichas, toda a sua confiança em Cristo. Achavam que Ele seria o libertador, mas agora Ele estava morto. E eles estavam desapontados, eles estavam frustrados, tristes, sem esperança.
era assim que estavam esses dois amigos, discípulos de Jesus. E quanto aos outros? E quanto aos outros discípulos? Talvez o círculo mais íntimo de Jesus, composto pelos 11, estavam trancados, também frustrados, mas com medo. Estavam cheios de medo. Meus irmãos, esse sentimento de frustração e às vezes desesperança é comum a todos nós. Muitos aqui certamente já passaram por isso. Mas isso não pode se prolongar por muito tempo. Este sentimento de desesperança, tristeza, não pode se prolongar por muito tempo. A gente vai observar um pouco mais de perto a história destes dois discípulos e vamos procurar extrair lições para a nossa vida. Lucas registra aqui pela primeira vez no seu evangelho a primeira aparição do Senhor Jesus após a ressurreição. É a primeira vez que Lucas vai registrar uma aparição do Senhor Jesus depois da ressurreição. Isso se dá exatamente para dois discípulos. Nós não sabemos exatamente se eram dois homens ou se era um casal. Alguns vão entender que por conta daquilo que está registrado lá em João 19, Cleopas, ali, esta pessoa aqui, e que Maria, mulher de Cleopas, portanto, a partir daí entendem que aqui era o casal, Maria e Cleopas. Outros vão dizer, não, eram dois homens. Um chamado Cleopas, que não tem nada a ver com aquele, e um outro. O que é certo é que eles estavam frustrados, tristes, voltando para Emaús. Certamente voltando para casa, depois de alguns dias em Jerusalém, depois de terem viajado para Jerusalém, terem acompanhado tudo o que aconteceu naqueles últimos dias, voltavam para casa, conversando um com o outro a respeito de todas as coisas que sucederam naqueles últimos dias em Jerusalém. Emaús era um vilarejo que ficava muito próximo dali, cerca de 11 quilômetros. Demoraria algo em torno de 2h30 a 3 horas de caminhada. O dia já estava se aproximando do fim, era primavera, mas eles não conseguiam enxergar a beleza das flores. Não, era só tristeza. Caminhavam de volta para casa. E o texto registra que eles iam falando a respeito de muitas coisas que sucederam nos últimos dias. E havia muita conversa. Havia muito para conversar, muito. Aqueles últimos dias foram extremamente agitados, não é? Pensa comigo, como foram aqueles últimos dias? Vamos recordar um pouco do que o coral cantou. Aqueles últimos dias, Jesus, naquela última semana, foi recebido ali como rei. Dali a pouco, Jesus tem que expulsar os vendilhões do templo, não é? Dali a pouco, Jesus é preso. Depois, ele é condenado. Ele é julgado, condenado. E depois, ele é crucificado. E depois, Jesus é sepultado. Notem, quantas coisas aconteceram nessa última semana? Muitas, sim, muitas coisas. Eles tinham muito assunto para conversar, não tinham? Muito assunto. Realmente não faltava assunto para uma boa conversa. Muitas coisas aconteceram naquela semana. Na nossa cidade também muitas coisas têm acontecido nessas últimas semanas, não é? Se formos pensar na nossa cidade só, as chuvas que caíram alagaram muitas regiões em São Paulo. Os problemas de trânsito afloraram. A falta dos serviços públicos, os hospitais sucateados, as escolas em greve, os professores que não têm recebido o respeito que merecem das nossas autoridades.
Os serviços públicos que paralisam nessa semana, como se todos eles fossem muito espirituais e não querem trabalhar numa Semana Santa. Não é? Nós teríamos muitos assuntos também para conversar sobre a nossa cidade. Se fôssemos falar então de Brasília, não faltariam assuntos. Teríamos muitos assuntos para conversar também. São muitas as frustrações do nosso povo, assim como as daqueles 2 discípulos que iam para Emaús, frustrados. Nós também temos muitas coisas para conversar. O texto mostra que aqueles 2 discípulos estavam decepcionados, tinham colocado todas as fichas em Cristo, esperando que Ele fosse realmente o libertador político, que resolvesse o problema deles com relação aos romanos. E estavam desencantados, decepcionados. Nós também não somos diferentes. Nós também temos uma história de desencanto e decepções. Cada eleição, cada novo pleito, e mais desencantos e decepções, não é? Meus irmãos, nós temos a responsabilidade de nos envolver com isso, com essas questões todas. Embora muitos de nós não gostemos, nós temos responsabilidades para todas as esferas. Mas a gente não pode se esquecer que, por mais que a gente tenha que lutar para que as coisas melhorem, para que o nosso mundo seja melhor, a gente não pode botar a nossa esperança, a nossa confiança, as nossas fichas em homem algum, muito menos político. A nossa confiança, a nossa esperança só pode ser posta em uma pessoa: Cristo. Somente nele a nossa esperança pode ser posta, nas suas promessas. E as promessas de Cristo, irmãos, não são promessas de prosperidade nessa vida. As promessas de Cristo para nós são sim de prosperidade no reino dos céus, onde a vida é eterna, onde o gozo é eterno com Ele. Mas não são para já e agora, não são. O versículo de número 15, se você observar bem aí na sua Bíblia, ele registra que aqueles 2 estavam conversando pelo caminho, andando e conversando, quando de repente vai se aproximando deles um desconhecido que começou a caminhar ao lado deles. Eles não sabiam que esse desconhecido era Jesus. O texto registra que eles foram impedidos de reconhecê-lo. Isso é muito importante. Eles foram impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, o próprio Deus não permitiu que eles reconhecessem quem era que falava com eles, que caminhava com eles. E então aquele desconhecido pergunta, puxa assunto, sobre o que vocês estão conversando? Note, Jesus não precisava fazer essa pergunta. Ele sabia. Ele não precisava ser informado a respeito do que eles estavam conversando. Jesus sabia. Mas Jesus, costumeiramente, durante o seu ministério, ele faz isso. Ele faz perguntas para puxar o assunto, para estabelecer um diálogo e para poder, em seguida, ensinar algo. Era isso que Jesus estava fazendo com aquela pergunta: sobre o que vocês estão falando? Queria estabelecer um diálogo. E quando então aqueles 2 homens escutaram, suponho que 2 homens, poderia ser um casal, tá? Mas quando eles escutaram aquela pergunta, eles pararam. Peraí. Pararam surpresos com a pergunta. E ao mesmo tempo entristecidos com tudo aquilo. O texto registra. Eles pararam, diz o verso 17, com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ele responde
a pergunta de Jesus com uma contra-pergunta. Ora, será que você é o único em Jerusalém, o único visitante? Já pressuporam, deve ser um visitante, para não saber do que está acontecendo. Deve ser um visitante. Você é o único que não sabe do que está acontecendo nesses últimos dias em Jerusalém? Você é tão desinformado assim? Era o que eles estavam querendo dizer. Jesus então dá corda, não é? Olha o que Jesus faz. Que coisas? Que coisas? Perguntou ele. Jesus deu corda. Olha só. Jesus faz questão de perguntar quais eram essas coisas. E então aqueles homens, já convencidos de que aquele desconhecido realmente estava desinformado sobre tudo, começam então a falar a respeito de Jesus, dando detalhes a respeito dele. Começando a falar que ele era conhecido como Jesus de Nazaré. E por que Jesus de Nazaré? Era a cidade onde ele cresceu, viveu, enfim. Mas por que ele faz questão de registrar isso? Porque naquela época, haviam muitas pessoas com esse nome, Jesus. Era um nome comum. Haviam muitos naquela época. E era um visitante desinformado. Então eles fazem questão de dizer, olha, a respeito de Jesus de Nazaré. E eles dão mais detalhes a respeito dele. Ele era um profeta poderoso em palavras. De fato, disseram a verdade. Jesus é, por excelência, profeta, sacerdote, rei. Eles estavam certos no que estavam dizendo. Eles dizem ainda a respeito dele, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Por que eles dizem isso? Lembram? Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ele não era como os fariseus de sua época. Jesus falava, Jesus ensinava como quem tem autoridade. E com relação às suas obras, perfeitas. Os sinais que Jesus realizava. Lemos o capítulo 6 de João. E ali, muitos viram, presenciaram os sinais que Jesus realizava. Muitos milagres. Muitos se admiravam das obras dele. Portanto, eles fazem questão de registrar quem era esse Jesus. E eles registram também, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles colocam a responsabilidade na conta dos judeus. Eles estão dizendo, olha, as nossas autoridades, a nossa liderança judaica o entregou, o crucificou. Nós sabemos que os romanos têm responsabilidade também, mas o peso maior da culpa não era dos romanos, eram dos judeus. Eram eles que gritavam, crucifica-o, crucifica-o. A maior culpa era dos judeus. E esses dois fazem questão de registrar isso. Agora veja as palavras do verso 21, meus irmãos. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Notaram? As palavras carregadas de desesperança, postas no passado. Nós esperávamos que fosse ele, o libertador de Israel. Mas ele está morto. Passou o primeiro dia e nada aconteceu. Passou o sábado, o segundo dia, e também nada aconteceu. E hoje já é o terceiro dia, já caminhamos para o fim e também nada aconteceu. Nada mudou, nada havia mudado. E eles estavam decepcionados. O verso 22 registra ainda: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que
que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. O verso 22 prova que a notícia dessas mulheres já tinham chegado até os 11. E estes 11 já tinham contado ao círculo mais amplo de discípulos de Jesus. Temos o círculo mais próximo dos 11 e o mais amplo, com muitos outros discípulos. E não só os 11 já sabiam, mas os outros também estavam sabendo, inclusive eles, que certamente faziam parte desse círculo maior de discípulos. Mas o que acontece? Eles recebem essa notícia, mas não acreditam. E ali estava Cleopas e seu companheiro de jornada, agora desconcertados. Não queriam mais pensar naquilo. Eles queriam só uma coisa: ir embora, sair dali, sair daquele lugar, sumir de Jerusalém, voltar para Emaús. Queriam voltar para Emaús, para o seu vilarejo, para as suas ocupações. Até porque o dia seguinte já se aproximava. Era segunda-feira. E a gente sabe aqui como é, né? Amanhã é segunda-feira, brava, né? Segundona, muito trabalho, muita coisa esperando para fazer depois de um feriado. Certamente era essa a postura deles. Vamos voltar para a nossa vida. As esperanças tinham sido frustradas. E esse sentimento não era apenas deles. As mulheres que foram de manhã ao sepulcro foram com tristeza, uma falando com a outra, tristes, indo prestar a última homenagem ao amigo, ao mestre, aquela com quem elas passaram talvez os últimos meses. O que dizer, irmãos, de Tomé? Tomé estava sem chão. O que dizer de Pedro, tomado de remorsos porque tinha traído, tinha negado o seu Senhor? O que dizer de João, cuidando da mulher, Maria, com tristeza? Estavam lá aqueles discípulos, todos arruinados, confusos, frustrados, todos eles. Todos eles acreditavam que realmente Jesus havia morrido e que nunca mais iriam ver o seu amigo, nunca mais iriam ver o mestre. Era esse o sentimento de todos eles, que nunca mais teriam a companhia do grande profeta de Nazaré. Aqueles 2 discípulos, inclusive, desapontados, estavam voltando para Emaús. Quando então o verso 25, vamos voltar para o verso 25. Verso 25 registra: e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Que Jesus diz: como vocês são demorados em entender. Eles eram judeus, eles conheciam o Antigo Testamento. Era de se esperar que eles conheciam o que os profetas ensinaram, o que Moisés ensinou. Tudo aquilo que havia sido ensinado, escrito, era esperado que eles soubessem. Porém, irmãos, os judeus da época de Jesus faziam uma má interpretação, uma interpretação equivocada a respeito do Antigo Testamento. Eles compreendiam que o Messias viria em glória apenas. Eles não compreendiam que o seu Messias viria com sofrimento, viria para um caminho de cruz. Eles só conseguiam enxergar um caminho de bênçãos, mas não um caminho de cruz, de sofrimento. Eles realmente mereciam essa repreensão
de Jesus, desconhecido até então para eles. Por quê, irmãos? Porque Jesus viveu entre eles. Jesus ensinou. Jesus, nos últimos 3 anos e meio, pregou muitas vezes. Jesus realizou muitos sinais. Jesus testemunhou entre eles. E eles não conseguiram entender nada. Desde o Gênesis, registrava a respeito de Jesus. Quando nós lemos Gênesis 3, verso 15, no proto-evangelho ali, nós já percebemos falando sobre Jesus. Ele pisará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, já está falando, ele vai sofrer, ele vai ser ferido. Isaías falando a Israel primeiramente, mas apontando para o Messias, ele fala de um servo sofredor. E eles não conseguiam discernir isso. Eles não conseguiam discernir que o Messias vitorioso não seria somente um Messias vitorioso e cheio de glória, mas um Messias que passaria pela cruz. Sabe qual é o problema, irmãos? É que muitos de nós estamos manifestando a mesma preferência, a mesma postura deles. Queremos um Messias da prosperidade. Um Messias que resolve os nossos problemas particulares, pessoais, um passe de mágica. Muitos estão atrás de um Messias assim. Muitos estão atrás de um Messias que promete saúde, bem-estar. Muitos estão pregando por aí um Messias que oferece riqueza, fama, sucesso. Poucos estão querendo conhecer o verdadeiro Messias. Um Messias que suporta a cruz. Poucos estão interessados em conhecer o verdadeiro Messias, o Messias que diz assim: olha, importa-vos sofrer pelo meu nome. Poucos estão interessados em conhecer o Messias como foi projetado aqui. Um Messias que disse: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e me segue. Poucos estão querendo conhecer um Messias que disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, então vem e me segue. Poucos estão atrás do Messias que disse: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vocês. Poucos querem saber desse Messias. Meus irmãos, assim como aqueles 2 discípulos, nós também demoramos muito a entender tudo que os profetas nos falaram a respeito. Tudo que eles nos disseram. Temos dificuldade, muita dificuldade, para crer que o caminho da salvação, o caminho com Cristo, ele passa pela cruz. Não tem glória sem cruz. Mas há outra lição que nós precisamos aprender aqui ainda. Jesus fez o que com eles? Expôs as Escrituras. Tudo. Desde o princípio. Que Moisés escreveu, o Pentateuco, até os profetas. Tudo que falava a respeito do Cristo, dele mesmo. Ele foi expondo aqueles homens, explicando àqueles homens, tudo que estava nas Escrituras a respeito do Cristo. Aí nós temos a grande lição. A grande lição é que nós precisamos se dedicar ao estudo das Escrituras. Nós não podemos ser como aqueles discípulos tardios no entendimento. Não podemos ser tardios no entendimento. Nós precisamos nos dedicar às Escrituras. E meus irmãos, não dá para se dedicar às Escrituras só aqui no culto.
só na escola dominical. Tudo isso é muito bom, tudo isso é indispensável, maravilhoso, mas não é suficiente. Você precisa examinar as Escrituras por si mesmo. Você precisa ler as Escrituras na sua casa. Você precisa incluir na sua agenda, dentro dos seus compromissos, uma hora para ler as Escrituras, para examinar. O que diz as Escrituras? O que diz Moisés? O que diz a lei? O que diz os profetas? O que diz os evangelhos a respeito do Cristo? Você precisa também examinar as Escrituras. Se não tiver espaço na sua agenda para isso, você precisa revisá-la, porque talvez não tenha havido espaço para Cristo também na tua vida. Quando estes três, Jesus e os dois, se aproximavam de Emaús, o texto registra que Jesus fez como quem ia passar adiante. Jesus sabia, Jesus sabe de todas as coisas. E era natural que aqueles homens o convidassem a permanecer. Depois de um tempo de conversa, talvez algumas horas ali, eles despertaram uma afeição por Jesus e insistiram com ele. Insistiram para que ele permanecesse, ficasse. Jesus vai permanecer com eles. E eles insistiram, e era natural, porque já anoitecera. Era perigoso prosseguir viagem à noite. Era perigoso porque havia feras, animais selvagens. Havia o risco de salteadores, ladrões. Havia o risco de objetos no meio do caminho. Não tinha iluminação. Havia muitos riscos. Era natural que Jesus permanecesse com eles. E Jesus queria permanecer com eles. Jesus queria cear com eles. E ali então, Jesus recebe não só o convite para permanecer, mas também para fazer as vezes de um anfitrião, partir o pão e orar agradecendo pelo alimento. E quando Jesus faz isso, os olhos deles são abertos e eles o reconhecem. Não sabemos se reconhecem porque algo miraculoso acontece naquele instante para que seus olhos fossem abertos, ou se eles enxergaram as marcas da crucificação em Cristo, ou se porventura eles perceberam a maneira como ele repartia o pão, era o mestre, e eles conheciam, ou se tão somente a maneira como ele se dirigiu ao Pai, agradecendo, pedindo a bênção do Pai. Para aquele momento, eles o reconhecem. E agora, não dá tempo para mais conversa. Quando eles o reconhecem, Jesus desaparece. O corpo de Jesus glorificado tinha essas propriedades. Podia entrar sem ser pela porta. Podia aparecer e desaparecer. E Jesus então desaparece da vista deles. Meus irmãos, chegamos ao verso 32. E aqui Lucas registra algo maravilhoso, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar nas Escrituras. Verso 32, Lucas registra assim: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O coração daqueles discípulos fora incendiado pela palavra. O coração deles ardia enquanto Jesus explicava a palavra para eles. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa de encher o nosso coração, imaginar Jesus expondo as Escrituras para eles, fazendo-os compreender aquilo que antes eles não compreendiam, mas agora eles compreenderam. Isso é maravilhoso.
Agora eles compreenderam. Agora esses homens estavam efusivos e radiantes, cheios de alegria, vibrantes. Era noite, eles andaram 11 quilômetros, mas eles não podiam esperar. Eles queriam ir até Jerusalém de volta, para contar aos outros que Jesus estava vivo e que eles viram o Mestre. Ele ressuscitou mesmo. E eles não vão esperar. Eles não vão esperar por outro dia. Eles vão até Jerusalém à noite mesmo, porque agora perigo já não interessava mais. Agora o que eles querem é chegar logo em Jerusalém e contar aos outros, contar depressa aos outros o que eles viram, o que eles presenciaram. Oh, meus irmãos, quem vê o Cristo glorificado não quer ver outra coisa. Conversava com os jovens essa semana aqui, né, Léo? Quem vê o Cristo glorificado não quer ver mais nada, só quer, Pai, recebe meu espírito logo. É o que Estevão disse. Estevão, quando vê o Cristo, Pai, recebe meu espírito. Não quer ver mais nada. Não quer ver mais nada. E quando eles chegam lá, chegam em Jerusalém, estavam lá os 11. E quando abrem a porta para eles, eles não conseguem dizer uma palavra porque os 11 vão mais rápido. Os 11 disseram, Ele está vivo. Ele apareceu a Simão. Ele realmente ressuscitou. As mulheres tinham razão no que elas nos contaram. Ele está vivo. Não deixaram eles, aqueles dois que estavam cheios de vontade de contar o que eles tinham vivido, experienciado, eles não conseguiram porque eles contaram primeiro. Aí depois então eles têm condições de contar o que eles viveram com o Mestre. Tudo aquilo que aconteceu com eles enquanto ele partia o pão. Eles o reconheceram. Era o Mestre. Meus irmãos, quanta emoção naquele encontro. Quanta emoção. Era um novo começo. Era luz raiando no meio das trevas. Era vida vencendo a morte, porque Ele ressuscitou. O Senhor realmente estava vivo. E isso muda tudo. Isso muda completamente tudo. A cruz de vergonha agora era a cruz de glória. Escute as palavras de alguém que experimentou a dor e o profundo quebrantamento. Pedro, ele vai registrar na sua primeira carta, no verso 3, capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora não era mais uma esperança morta, frustrada, desapontamento. Agora era uma esperança viva, que assim como Ele ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos. Era uma esperança viva. Aqueles homens que haviam perdido a alegria da salvação, porque não observaram o que as Escrituras diziam a respeito de Cristo. Agora, percebem tudo isso e estão cheios de alegria de novo. Aqueles 2 discípulos tiveram uma grande transformação. Agora eles não falavam mais de um Cristo morto, mas falavam de um Cristo ressurreto. Agora eles não estavam mais desapontados, decepcionados, mas agora eles estavam proclamando a vitória sobre a morte. Agora eles entenderam tudo que os profetas falaram a respeito do Cristo. Tudo mudou na vida deles, porque eles tiveram um encontro com o Cristo ressuscitado. Talvez você precise desse encontro hoje. O encontro com o Cristo ressuscitado. O encontro daquele que vem fazer raiar luz na tua vida. Que vem dar vida de verdade. Daquele que te dá esperança, uma viva esperança.
que vem tirar a sua decepção, frustração e trazer uma viva esperança. O encontro com o Cristo ressuscitado mudou a história daqueles homens. O encontro com o Cristo ressuscitado muda a nossa história, muda a nossa vida. Tudo mudou na vida daqueles homens. Nós precisamos desse encontro com o Cristo vivo, para que Ele nos ajude a entender tudo aquilo que os profetas disseram a respeito dEle. Precisamos que Ele nos encha de alegria, de esperança. Precisamos hoje nos debruçar mais sobre as Escrituras. Precisamos ainda hoje que Ele nos encha com o Espírito, que Ele aqueça o nosso coração pela palavra, que Ele faça, que Ele bote fogo no nosso coração de novo, irmãos. Precisamos de um coração em chamas hoje, assim como daqueles 2 discípulos. Eles não reconheceram Cristo, para que nós hoje também pudéssemos ter o coração incendiados por Ele, por Ele. Amém? Que o Senhor, pois, nos dê esse encontro precioso e incendeie também nosso coração, para que possamos não mais olhar para a vida com medo, com desapontamento, com tristeza, mas cheio de alegria por reconhecer o Cristo glorificado. Que o Senhor fale mais no seu coração.